Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso canal Escola para Tarólogos. Hoje eu tô aqui trazendo uma questão muito interessante para vocês. Quais são as diferenças entre baralho cigano e tarô? Baralho cigano é a mesma coisa de tarô? Quem joga baralho cigano pode se chamar de tarólogo? Tarólogos podem jogar baralho cigano? Vamos compreender um pouquinho mais sobre isso? Meu nome é Gilberto Melo, eu sou sacerdote espiritualista, tarólogo há muitos anos e eu criei esse canal para levar conhecimento de cartas e oráculos para todo mundo de maneira gratuita, de maneira livre, né? Para que você que é amante das cartas, para você que gosta desse universo de oráculos, possa ter aí uma fonte de consulta, beleza? Aproveita, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve caso você não seja nosso inscrito, isso ajuda muito a gente a continuar crescendo. Eu tenho um outro canal aqui no YouTube que é o Espiritualidade Livre, o link vai estar na descrição desse vídeo, tá? Na descrição também tem o meu contato para consultas. Mas bora lá! Esse daqui é o tarô, né? Eu acredito que esse aí vocês já conheçam, já temos alguns vídeos aqui no canal falando sobre tarô, né? E esse daqui é um exemplo de baralho cigano, tá? E aí a questão é, Gilberto, é a mesma coisa? São diferentes? Quais são as diferenças? Então, bora lá. Primeiramente, a gente tem que entender que o tarô ele é o oráculo mais popular do mundo, né, atualmente. Então é muito comum quando algo assume uma popularidade tão grande que o nome seja dado a coisas que pertencem a um universo parecido. Por exemplo, você vai no mercado comprar Bombril. Não, você vai comprar palha de aço. A marca é Bombril, só que isso popularizou tanto que não importa a marca, a gente acaba dando o nome também de Bombril. Isso acontece com os oráculos. Vocês vão ver uma série de oráculos que vão receber o nome de tarô, sendo que não necessariamente o sejam, não necessariamente se baseiam no tarô. Tá? O baralho cigano é um exemplo disso. Tá? É muito conhecido como tarô cigano, muito vendido como tarô Lenormand, e não é adequado essa nomenclatura, é muito marketing. Tá? Então bora lá, vamos ver as diferenças do tarô para o baralho cigano, tá? A primeira diferença se concentra no número de cartas, tá? E na disposição dessas cartas. O tarô, ele é constituído de duas partes, arcanos maiores, que são 22 cartas, e arcanos menores, que são 56 cartas. Vocês podem encontrar só os arcanos maiores ou só os arcanos menores, tá? Tem gente que joga só com um ou com o outro, tem gente que joga com os dois, tá? Os arcanos maiores, eles correspondem a arquétipos universais mais amplos. Geralmente são as cartas mais importantes do tarô. Os arcanos menores, eles são cartas que nós dizemos complementares. E ele está muito associado ao baralho normal, tá? Importante que vocês saibam disso. Agora, falando do baralho cigano. O baralho cigano, ele tem 36 cartas, tá? Ele já tem um número distinto de cartas e ele não segue esse padrão arcanos maiores e menores. Todas as cartas do baralho cigano vão ter a mesma importância, a mesma relevância, sendo que nós vamos ter a carta 28 e 29, que são as cartas do cigano e da cigana, que vão ter um caráter do consulente. Então, algumas pessoas podem dar um destaque especial a essas cartas, porque elas vão estar falando do consulente, tá? Mas elas podem ser julgadas normalmente no jogo. Então, começa no número de cartas, 22 e 56 do tarô, 36 do baralho cigano. O tarô, ele surge alguns séculos antes do baralho cigano, tá? O tarô ele vai surgir ali, de maneira historicamente falando, entre o século 13, 14 e 15, tá? Eu costumo dizer assim 13, 14 e 15 porque é muito complicado da gente dizer exatamente onde ele surge, tá? Porque tem alguns pontos de referência em várias cidades europeias ali, já no fim da Idade Média. Já o baralho cigano, ele vai surgir ali no século 18 e 19, mais especificamente ali junto com as guerras napoleônicas, né? Então ele é um baralho que já é um pouco mais moderno, ele já é um pouco mais
recente com relação, por exemplo, ao tarô, que é muito antigo. Tem até um vídeo no canal onde eu falo sobre a história do tarô. Muitas pessoas falam que o tarô teria surgido, inclusive, né, lá na Atlântida, no Antigo Egito. Tem esse vídeo no canal e vale muito a pena você conferir. Então, há uma diferença também no momento em que ele surge. E por que, Gilberto, que o momento em que o baralho surge, né, seja o tarô ou o baralho cigano, vai influenciar? Porque o baralho ele vai ser as ilustrações, as figuras, elas vão ter muito a ver com o momento histórico que a gente está vivendo. Por exemplo, se a gente pega o tarô, a gente vai perceber que a estrutura do tarô corresponde muito àquela vida medieval, tá? Os símbolos do tarô, as figuras representadas ali, por exemplo, o mago, o papa, o rei, né? A gente vai perceber que é a estrutura medieval que está sendo representada ali. Já quando a gente pega o baralho cigano, né, as representações mais antigas de algumas cartas, por exemplo, o jardim, a roupagem do cigano e da cigana, né, já vai trazer um pouco daquela era do iluminismo, né, da vida europeia já final, onde a Idade Média ficou para trás e surge um pouco da era moderna. Isso é representado nas vestimentas, nas roupas e tudo mais. Então isso é uma diferença também entre o baralho cigano e o tarô. Outro aspecto muito importante que diferencia baralho cigano e tarô é a natureza simbólica das cartas. O tarô ele foi construído sobre arquétipos, né? Sobre arcanos, como eles falam. Arcano significa algo como mistério, sagrado, que envolvem conhecimentos de astrologia, que era muito comum naquele período, alquimia, cromoterapia, né, o trabalho com as cores, né? Quando a gente vai aprender o tarô, a gente vai perceber que a predominância de certas cores influencia no significado da carta. Então o tarô ele foi todo construído com símbolos alquímicos, com aspectos ali dos alquimistas, dos magos, dos sábios da antiguidade. Quando a gente pega o baralho cigano, ele já é constituído por símbolos do cotidiano, né? A flor, o carro, o cavalo, o cão, a casa, a árvore, o navio, coisas que são mais comuns, coisas do dia a dia, né? Então há essa diferença assim gigante. O tarô ele é muito misterioso, né? Ele trabalha mais essa coisa do hermético, o hermetismo, né? Enquanto o baralho cigano ele é mais prático. Então essas são as principais diferenças que a gente vai ter entre o baralho cigano e o tarô. O baralho cigano no Brasil ele é um sucesso, tá? Ele foi muito popularizado aqui no Brasil, na Europa também, em algumas cidades, principalmente na França, né? Ele também é muito popular, que é o que deu origem ao chamado método brasileiro e método europeu, que a gente vai visualizar em vídeos futuros. Mas assim, no mundo, o que se destaca muito é o tarô. Porém, no Brasil, eu percebo, né, pelos meus alunos, pelos esses anos todos de prática, que o baralho cigano ele tem uma disposição muito maior, né? E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso no futuro também, tá? Então, isso é interessante. E aí agora vem aquelas questões. Gilberto, qual deles é mais fácil? Isso de mais fácil e mais difícil, isso é muito relativo. O que é fácil para um, não necessariamente seja fácil para o outro, né? Então isso tem que ficar muito claro. O que a gente percebe sobre esse aspecto de facilidade e dificuldade? Eu, particularmente, acho o baralho cigano mais prático para quem está começando. Mas tudo bem se você começou com tarô, se você acha que o tarô é mais fácil. Como eu falei, é opinião. Mas eu tenho um embasamento para isso, para esse achismo meu, que é os símbolos. Eu falei com vocês que o baralho cigano foi constituído sobre símbolos do cotidiano. Então é muito mais fácil quando você olha para aquele símbolo, a sensação que ele te traz de você interpretar, do que quando você olha, por exemplo, para a carta da justiça, da forma como ela é representada no tarô. Então, o baralho cigano ele é muito prático, ele é muito bacana. O baralho cigano também ele é muito mais intuitivo do que o tarô. O tarô de Rider-Waite, que é aquele que eu sugeri inclusive no vídeo anterior, para quem está começando com o tarô, começar por ele também é bem intuitivo, né? Que é esse tarô aqui, ó. O tarô de Rider-Waite ele já foi constituído e criado para despertar a intuição. O tarô tradicional ele é muito mais focado no estudo.
tá? O baralho cigano também segue a mesma linha do Reader-Write, que é a questão da intuição. Então, para quem gosta de trabalhar mais com a intuição, quem ainda está começando os seus estudos, o baralho cigano costuma ser mais prático também por causa disso. O baralho cigano tem uma característica muito legal nele também, que é o seguinte: ele responde de maneira muito prática as questões do cotidiano. As cartas ali são representações do cotidiano. Enquanto o tarô, por exemplo, ele foi constituído para ser um livro de mistérios, para ser um livro iniciático. Eu já falei com vocês que alguns especialistas falam que ele sequer foi criado para ser um oráculo. Então, para questões do dia a dia, eu, por exemplo, né, nos meus trabalhos, eu sempre trabalho muito mais com baralho cigano. Eu também jogo tarô, jogo bastante, mas em questão de proporção, porque eu sempre uso os dois, tá, nas leituras, eu acabo usando mais o baralho cigano. Porque a maioria das pessoas que buscam, né, os tarólogos, os oraculistas, os terapeutas, eles têm questões do cotidiano, relacionamento, trabalho. Então, o baralho cigano costuma responder muito bem esse tipo de leitura. Tá? Então isso é interessante. Gilberto, eu posso me chamar de tarólogo jogando somente o baralho cigano? Olha, poder você até pode, mas não é uma terminologia adequada. Tarólogo é aquela pessoa que joga tarô, seja qualquer tipo de tarô, né? Que pode ter preferência por um tarô específico, mas que joga tarô. Quem joga baralho cigano é cartomante ou oraculista, tá? É importante assim, mas isso é a nível de nomenclatura, nunca fez muita diferença, tá? Mas assim, só para vocês que estão aqui com a gente, eu gosto de trazer um conhecimento mais aprofundado, porque a intenção desse canal é levar informação oracular para vocês. E para que eu possa levar essas informações para vocês, eu quero passar mesmo assim com o máximo de detalhes. É por isso que eu sempre dou exemplos, faço citações, faço algumas corrigendas. Por exemplo, tarólogo é quem joga tarô. Quem joga cartomancia é cartomante, né? Quem trabalha com cartas, seja o baralho cigano ou seja o baralho tradicional, normal, é cartomante, tá? Então você é cartomante se você só joga o baralho cigano. Mas o tarólogo, ele pode também se especializar em cartomancia, ele pode se especializar no baralho cigano. A gente vai trazer muito conteúdo de baralho cigano, runas e outros oráculos aqui, tá? Então se você ainda não é inscrito e gosta desses assuntos, se inscreve porque vale a pena. Isso é muito importante, beleza? Então, o tarô e o baralho cigano, eles são muito bons e vocês podem muito bem trabalhar com eles em conjunto, tá? Quando eu falo trabalhar em conjunto, por exemplo, responde uma pergunta com um, uma pergunta com outro, né? E isso aí a gente vai desenvolvendo com o tempo. A gente vai conversar sobre isso, que eu tenho muito assunto para trazer nesse canal para vocês, tá bom? Mas por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!